E aí, combatentes do canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Mais um vídeo que não tem nada a ver com esse canal aqui. Vocês estão vendo no título aí. O que estragaram os jogos de Resident Evil. Esse vídeo aqui é sem roteiro. Peço que vocês assistam até o final. Eu vou falar toda a minha experiência com a franquia Resident Evil. Desde quando eu conheci o jogo, a mudança na franquia e a decepção nos jogos da franquia em relação ao Survival Horror ou Survival Horror. Tem muita coisa pra falar nesse vídeo aqui. Quero que vocês deixem aí a experiência de vocês nos comentários. Nem sei se esse vídeo aqui vai ter views, né? Hoje eu vou falar o que destruiu a franquia Resident Evil, mano. Eu não tô falando dos filmes cagados não, hein? Eu tô falando realmente do jogo. O jogo mudou sim. Foi uma facada no coração dos fãs de Survival Horror, que antes era um jogo de terror, virou um jogo de ação, velho. Virou Free Fire. Pô, mano, jogando esses Resident Evil aí, eu me sinto jogando um Call of Duty na vida. Então, antes de começar esse vídeo aqui, deixa aquele like pra ajudar aí, beleza? Pra quem me conhece aqui das antigas, sabe que eu sou muito fã de jogos de Survival Horror. Esse canal aqui, inicialmente, era pra ser um canal sobre o horror. Quem é inscrito aqui da antiga sabe que os meus vídeos de Mortal Kombat aqui, eles tinham uma pegada horror, tá ligado? Tipo terror. Eu fazia os vídeos sobre MK com um clima pesado. Infelizmente, eu nem posso mais fazer vídeo assim no canal, porque não tem views, né, mano? Não adianta fazer uma parada bem trabalhada, bem sombria, sendo que não tem visualização. Beleza, ontem eu postei um vídeo aqui no canal falando sobre a cagada da nova série da Lacraflix de Resident Evil. Mas esse vídeo aqui hoje não é pra falar de filmes, inclusive os filmes de Resident Evil em animação são muito bons. Hoje a gente vai falar especificamente dos jogos. Esse vídeo aqui deve ser tarde, né, mano? Resident Evil marcou a minha infância nos anos 90, igual a infância de muitos de vocês aí que já conhecem os jogos Resident Evil de longa data. Não só Resident Evil, mas tiveram outros jogos desse gênero aí, tipo Silent Hill, Fatal Frame, Clock Tower. Só jogo brabo da época. Eu sei que meu último vídeo de Resident Evil aqui não teve views, né, mano? Mas a galera curtiu, mano. A galera curtiu aí uma pegada diferente aqui no canal, eu falando a verdade e tal. Assim como no outro vídeo, eu tô aqui pra falar a verdade, mano, nesse vídeo. E no vídeo de ontem, mano, teve militante defendendo essa nova série aí da Netflix, vocês acreditam? Mas eu respeito a opinião dos outros, mano. Isso é muito importante pra mim. Se o cara acha que trocar a etnia dos personagens, não colocar os personagens conhecidos da série Resident Evil no filme, é correto? Beleza, mano, sua opinião, respeito, mas eu tenho minha opinião contrária. Eu fico imaginando aí, cara, se colocarem aí, tipo, um personagem da Marvel, tipo Pantera Negra. Se colocarem esse personagem aí, ruivo de olhos azuis, mano, a merda que isso vai dar, velho. Sério, o vagabundo vai querer botar fogo em ônibus na rua. O mundo vai virar um apocalipse zumbi, velho. Mas beleza, mano, não tô pra falar sobre isso aqui não, tô pra falar sobre os jogos. A franquia Resident Evil se iniciou aí nos anos 90. Os jogos eram realmente sombrios e tenebrosos. Dava bastante medo. O meu primeiro contato com Resident Evil foi no início dos anos 2000, que eu vi pela primeira vez em uma locadora de games, um amigo jogando Resident Evil 1 na versão de Sega Saturn. Sim, mano, o primeiro Resident Evil lançado lá em 96. Enquanto eu jogava lá nos anos 90... meu Super Nintendo, meu Mega Drive, eu nem sonhava que existia Resident Evil. Fui conhecer logo no início dos anos 2000. E, mano, Resident Evil era um jogo que o pessoal falava que não tinha como jogar, mano. Que o jogo era muito sinistro, muito pesado. O jogo dava muito medo, eu era criança. E eu caí na pilha, velho. O que o pessoal falava pra mim de Resident Evil, falava pra outras pessoas também. Mesmo não tendo jogado o game. Eu lembro que lançou até um Resident Evil 1 Direct Cut. Brabo demais esse jogo, velho. Mas eu fui jogar mesmo pela primeira vez um jogo da franquia Resident Evil em 2001, quando eu ganhei um PS1, aquele PlayStation que o pessoal chamava de PlayStation Baby, que era modinha na época, né, esse videogame. E eu lembro que eu ganhei o jogo Tony Hawk 4 e Resident Evil Nemesis, né, que a gente chama de Resident Evil 3. E, mano, esse jogo era incrível, mano. Tudo nele era magnífico, mano. As cutscenes, os zumbis, que lembrava bastante os zumbis daqueles filmes lá dos anos 80 e 90. Diferente dos zumbis de hoje em dia que correm. Os efeitos especiais do jogo, o gráfico do jogo. Alguns jogos do PlayStation na época, eles estavam com gráficos acima do que a gente era acostumado, na época que tinha o PlayStation quadradão, que os jogos eram quadradão também. Na época do PS1, o PlayStation Baby, tiveram jogos com gráficos melhores, tipo Tekken 3, Resident Evil Nemesis, Final Fantasy IX. Mano, eu ficava o dia todo jogando Resident Evil. E eu vou falar uma parada pra vocês aqui, que é um meme na minha vida. Nessa época aí, eu zerei o Resident Evil Nemesis
sem salvar o jogo, velho. Caralho, o maluco é brabo. Eu não sabia nem o que era memory card, né? Porque eu tava acostumado a jogar Super Nintendo e Mega Drive. Eu fiquei, mano, o dia todo, acho que uns 2 dias, cara. Fiquei 2 dias jogando, nem dormi pra zerar esse jogo. Aliás, dormi sim. Não vou mentir pra vocês. Eu deixei a TV ligada e pausada pra jogar no dia seguinte. Acordei 7 horas da manhã pra continuar a jogatina. E zerei o jogo, né, mano? Não tinha como salvar. Eu achava que era bug do jogo, ou eu não sabia salvar o jogo. Mas realmente eu não sabia o que era memory card na época. Depois eu fui conhecer o Silent Hill. Nessa época já tinha o memory card. Eu lembro que acho que era 10 conto o memory card. O Resident Evil Nemesis eu zerei, mano. Sem macete, sem cheat, sem nada, velho. Nem Game Shark eu sabia o que era na época. Aliás, eu sabia sim. Existia um Game Shark de uma fita que tu encaixava naquele PlayStation quadradão. Depois que eu fui saber que tinha o Game Shark em mídia. Sendo que eu zerei literalmente o Resident Evil 3 no braço, velho. Porque nem revistinha detonada eu tinha, velho. Não tinha nem dinheiro pra comprar uma revistinha. Quanto menos achar onde tinha uma revista com detonado de Resident Evil. Tá, o Silent Hill eu tinha uma revistinha com detonado. Quando eu me perdia, eu consultava a revistinha ali, que nem internet tinha na época pra mim. O celular mais foda da época era aquele ATL boladão lá, caixotão da vovó. Eu tinha um Nokia lá com o jogo da cobrinha, que nem tinha lançado ainda o Nokia com o jogo da navinha. Beleza, com o passar dos anos aí, eu me apaixonei por os jogos de horror. Fui jogando todos eles, zerei o Resident Evil Nemesis, depois zerei o Resident Evil 2, que era 2 CDs. Depois zerei o Resident Evil 1 Direct Cut. Não zerei o Code Veronica porque eu não tinha um Dreamcast, mas conhecia o jogo na época. Quando lançou o PlayStation 2, lançou aí o Resident Evil 4, que já começa o assunto desse vídeo aqui. Mas eu tenho que confessar pra vocês que no início do Resident Evil 4 eu não joguei o game. Que pra mim aquilo ali parecia um Call of Duty com zumbi, mano. Sério, velho. O jogo se tornou um tipo de jogo de ação, velho. Eu não engoli aquele jogo ali, na época pelo menos. Mas eu vi o sucesso que o jogo tava fazendo, todo mundo queria jogar Resident Evil 4. O que eu fiz? Eu procurei descobrir outros jogos de survival horror. E eu não tô falando de Fatal Frame ou Clock Tower não, que eu nem consegui achar esses jogos. Eu descobri que a franquia Silent Hill tinha outros jogos e que Silent Hill era bem melhor do que Resident Evil. O jogo tinha um clima mais sombrio e medonho, tinha um roteiro melhorado, uma história melhorada, tinha menos ação, igual Resident Evil, e não tinha os zumbis, né, mano? Eu lembro que eu chamava aqueles bichinhos lá que matavam o carinha lá no início do Silent Hill 1 de pequenos zumbis. Beleza, zerei o Silent Hill 4, The Room, levei mais de um ano pra zerar isso aí, porque eu tive que parar o jogo, porque eu me perdi no jogo. Depois zerei o Silent Hill 3, zerei o Silent Hill Origins, não cheguei a zerar o Silent Hill 2, porque eu não consegui instalar a versão PTBR no meu PC. Eu lembro que a gente pegava as traduções lá naquele site da Game Vício. Aí eu não queria jogar a versão de PS2, que eu achava que o gráfico era feião. Queria jogar de PC e acabou que eu não joguei o jogo na época. Não zerei o Shattered Memories, zerei o Silent Hill Downpour, que o jogo foi muito criticado na época. O jogo era todo bugado, o jogo era horrível. Mas como eu era fanboy, né, eu até curti o clima do jogo. Voltando ao assunto principal aqui, parando um pouco de falar sobre nostalgia, o sucesso do Resident Evil 4 dividiu o público. Tipo, aquela galera que é da antiga, que gosta de jogos de survival horror, e a galera de ação, mano. O pessoal que curtia aí Medalha de Honra, Call of Duty, Battlefield, jogo de dar tiro, começou a jogar o Resident Evil 4, velho. O jogo fez um sucesso incrível, eu tô falando sério, mano. É tipo Velozes e Furiosos, mano, que perdeu a essência, né? Que era uma franquia de filmes de corrida de carros tunado, virou um filme de ação. Tudo em vão ao dinheiro, mano. Eles viram que Resident Evil 4, sendo um jogo de ação, vendia muito, eles continuaram, mano. Mas o Resident Evil 4 deu pra engolir, mano. Até que deu. E esse jogo aí desceu na goela. Porque mesmo o jogo sendo um jogo totalmente de ação, e os zumbis não serem exatamente os zumbis que a gente conhecia na época, eu fiquei bolado com isso, o jogo era bom, mano. Tinha aquela Ashley, né, que ficava enchendo o saco. Leon! O jogo tinha os puzzles, tinha um Leon, o jogo era maravilhoso, mano. A mecânica do jogo era totalmente diferente, a tela era diferente, era uma mistura de primeira pessoa com segunda pessoa, eu nem sei qual era o nome dessa tela, o jeito de controlar o personagem era diferente, era melhorado, parece que a Capcom não ia mais usar aquele jeito antigo de jogos de survival, que você botava pra cima com um pad ou pra frente, com um pad e o boneco andava pra frente, e eu tava acostumado com jogos assim. Beleza, mano. Resident Evil 4 desceu. Mesmo
alterando os zumbis. Lembrando que a franquia Resident Evil não é uma franquia de jogos de zumbi. Um animal, o cara que pensa nisso. Resident Evil é uma franquia de survival horror de armas biológicas, tá, gente? Aí saiu o Resident Evil 5, mano. Se Resident Evil 4 era um jogo de meio ação, tipo metade ação, metade terror, Resident Evil 5, mano, era um jogo totalmente de ação, velho. Sério, não tinha nada de survival naquele jogo ali. Eu lembro de uma historinha que eu acho que é real essa história, mano. Que tinha uma versão beta do Resident Evil 5 que o jogo só tinha um personagem, que era o Chris, não tinha a Shiva e só tinha zumbis negros. Eu acho que falaram que isso aí era racista na época aí. Eles resolveram fazer uma nova versão de Resident Evil 5 adicionando uma personagem negra e colocaram zumbis brancos também. É uma história obscura aí que eu acho que é real essa história. Tiveram histórias obscuras também em Resident Evil 2 em relação a versões betas. Se vocês procurarem na internet, vocês acham aí. Resident Evil 5 fez sucesso? Fez, cara. Pior que fez, mano. Não igual aí o Resident Evil 4, mas fez um sucesso. Muita gente aí que ostentava PC na época jogava Resident Evil 5. O jogo era bom, cara. Não era um jogo ruim, mas sendo que não tinha nada a ver com os Resident Evil que a gente já conhecia no passado. O jogo era só tiroteio, mano. Tiro, porrada e bomba. Vocês aí que acham que os zumbis eram estranhos no Resident Evil 4, no 5 eram mais estranhos ainda. Tá, mano, não eram zumbis. Eu ficava bolado quando saiu uma lacraia da cabeça dos bichos, mano. No Resident Evil 5 tentaram trazer aquela parada, aquele bicho perseguindo a gente. Botaram um degolador lá que era um Nemesis da vida, tá ligado? Mano, aquele clima do Resident Evil Nemesis, de você correr do Nemesis, era muito bom, mano. Dava muito medo do Nemesis, cara. Eu já matei o Nemesis na faquinha, mano. É muito engraçado esse bug aí. Tiveram outros Resident Evils também, tipo Dead Eye, Survival, Resident Evil Operation Raccoon City, Resident Evil Revelations 1 e 2, Resident Evil Umbrella Corps, Resident Evil 0, que pô, mano, que jogo é esse, velho? Pra mim, é o melhor Resident. Teve muitos Resident Evil na época, inclusive teve o Outbreak também. O Resident Evil, o Dead Eye e o Survival, eles eram jogos em primeira pessoa, que a galera não curtiu na época, porque mudou totalmente aí a vibe do jogo, mas tem uma observação que a gente vai entrar nesse assunto aí em primeira pessoa no final desse vídeo aqui. Você já deve imaginar do que eu vou falar. Depois de Resident Evil, que dividiu aí o público, mais ainda do que o Resident Evil 4, lançou Resident Evil 6, mano. Esse aí eu joguei pra caramba, velho. Lembrando que eu tô fazendo esse vídeo aqui sem roteiro, gente. Tô falando só a minha experiência. No Resident Evil 6, né, muitos dizem ser um dos piores jogos da série. Piores entre aspas, né? Porque na Steam esse jogo foi o que mais vendeu, mano. Eu não sei se ele tá como top 1 ainda lá na Steam de Resident Evil mais vendido. Mas o Resident Evil 6, mano, ele é dividido em campanhas. A Capcom fez um jogo pra juntar todos os públicos aí. O público de survival horror e o público de jogos de ação. E eu achei muito da hora isso, muito criativo. Inclusive, eu me amarro na cena da briga entre o Leon e o Chris, mano. Quem é o cara mais badass de Resident Evil? Comentem aí, gente. Então, o objetivo da Capcom aí era reunir novamente a galera de survival horror e a galera de jogos de ação, né? Dá pra entender isso aí, né, mano? Já que jogos de ação eram jogos de momento da época. Então, avançando aí milhões de anos depois aí de Resident Evil 6, né, saindo da época dos dinossauros, entrando na época do Cyberpunk. 5 anos depois do lançamento de Resident Evil 6, eles lançam Resident Evil 7. É o quê? Já pegando o hype aí de PT, mano. Pra quem não sabe, PT foi um projeto aí de survival horror feito aí pela Kojima Productions / Konami. Quem sabe dessa treta aí, comenta aí. E se vocês quiserem comentar coisas aí para implementarem o meu vídeo, vocês comentam aí, gente. Tem muita coisa que eu deixei de falar aqui porque eu tô fazendo sem roteiro esse vídeo. Então, PT foi um jogo aí dirigido e projetado pelo Hideo Kojima, que esse cara é uma lenda. E falar nesse cara aí, eu não gostei do jogo Death Stranding. Esse jogo, eu não gostei desse jogo, mano. Parece jogo de iFood. Então, PT, a gente achava que, sei lá, mano, era um tipo de Silent Hill. Era um projeto que era um survival horror em primeira pessoa muito bom, cara. O jogo realmente tinha aquele clima de terror que tinha nos jogos antigos. Muita gente achava aí que esse jogo aí ia ser igual o Resident Evil Dead Eye ou Survival. Mas não, mano, não era. O jogo realmente tinha um clima muito pesado. Pena que esse jogo não foi pra frente, né, mano? Mas a ideologia desse jogo foi pra frente sim, mano. E em 2017 eles lançaram aí o Resident Evil 7, ou Biohazard, pegando toda a ideologia de PT. Eu acho que é mais ou menos isso aí. Eu não sei muito sobre a história porque eu não cheguei a jogar. A única coisa que eu joguei desse jogo aí foi a versão demo que saiu na época. Esse jogo aí, ele não dividiu o público.
Tipo, poucas pessoas odiaram e muitas pessoas amaram esse jogo aí. O jogo conseguiu trazer uma inovação para a franquia Resident Evil sem ter que apelar para o tiro, porrada e bomba. O jogo é survival horror puro, gente. Eles lançaram também, em 2021, o Resident Evil Village, que é praticamente um Resident Evil 8 da vida, abordando aí as mesmas características de Resident Evil 7. O jogo foi um sucesso. Eles viram que Resident Evil, com a essência dos anos 90, tipo survival, a galera curte, mano. Então a Capcom decidiu focar no público antigo. Eles lançaram aí Resident Evil 2 em 2019, que é um remake lá do antigo Resident Evil 2. O jogo foi um sucesso, mano. E no ano seguinte lançaram Resident Evil 3 Remake. O jogo não foi um sucesso. Esse jogo aí foi um jogo preguiçoso. Eles deveriam ter dado uma dedicação a mais pra esse jogo aí. E esse jogo flopou demais, mano. Em 2021 lançou o jogo que eu já falei aqui nesse vídeo, que é o Resident Evil Village. Esses dois jogos aí, que foi o Resident Evil 7 e o Village, eles implementam novos personagens no mesmo universo Resident Evil, contendo ainda os personagens antigos. Por exemplo, aí tem o Chris Redfield, né? Tanto que tem a DLC aí, Resident Evil 7 Not a Hero. Pode esperar aí um Resident Evil 9 da vida, ou até mesmo o remake do Resident Evil 4, e com certeza vai continuar nessa vibe de survival horror, já que os jogos de ação não deram mais certo. Após a Resident Evil 5 foi só ladeira abaixo. Não vou nem falar do 6, mano, deixa o 6 pra lá, gente. O Resident Evil Umbrella Corps e o Resident Evil Resistance foram um flop total, mano. Deixa eu botar o Operation Raccoon City de 2012 nessa lista aqui também, que ele merece. Os jogos Resident Evil Revelations 1 e 2 foram jogão. Foram uma mistura de ação com survival, tipo Resident Evil 4, sendo que nesses dois jogos aí tinha um diferencial, né? O jogo era bem criativo. Então, por algum motivo aí, os jogos de ação de Resident Evil aí, na década de 2010 pra frente não estavam mais fazendo tanto sucesso assim. O Resident Evil 6 é uma exceção, né, mano? Ele fez um recorde na Steam, né? Não nos outros consoles. Então, a Capcom apostou no horror e deu certo, mano. Uma coisa que a Capcom sabe fazer, diferente de muitas empresas aí, é reviver uma franquia, mano. E papo pra destruir mesmo, mano. Pra fazer sucesso de vendas, mano. Tem aí o Monster Hunter, esses novos que lançou aí. Não vou nem falar nada, sério, não vou falar nada. Então é isso aí, gente. Vídeo longo aí. Quem assistiu esse vídeo aqui até o final, escreve aí #tofu. E me falem a experiência de vocês aí com o tofu. Se vocês conhecem ou já conheceram o tofu, já jogaram com essa porra, beleza? Deixa a experiência de vocês aí. Qual os Resident que vocês gostam, os que vocês não gostam, deixa um like. Tamo junto misturado, gente. Fiquem na paz e fui. E Stars.